Glória a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor ao santo e glorioso nome de Jesus. Glória a Deus. Quero neste momento cumprimentar a todos com a santa, gloriosa e maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma live, nossa live EBD, que nós temos apresentado todos os sábados, a partir das 19 horas. Estou feliz e alegre por estar aqui juntamente com você, meu amado irmão, minha amada irmã, você que sempre nos acompanha. Louvo a Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua companhia. E a você que posteriormente irá acompanhar, porque essa live ela ficará na nossa plataforma no Facebook, você poderá ver a qualquer momento que você estiver mais disponível. Estamos ao vivo neste momento, mas você poderá ver depois também, tá? Também nós temos o nosso canal, José Modan Servo, no YouTube, onde você também poderá acompanhar também as nossas lives da EBD. Meus amados, nós estamos neste terceiro trimestre do ano de 2021. A nossa lição, nossa revista, ela tem como tema, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Nós já estudamos 3 lições e nós iremos tratar nesta noite da lição número 4. E eu quero convidar você a partir deste momento, para que vai ficar conosco aí, nos acompanhar nesse estudo maravilhoso da Palavra de Deus, que com certeza nos traz edificação e conhecimento da Palavra de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. Quero convidar você neste momento para nós fazermos uma oração. Vamos orar a Deus. A oração é a chave, que abre as portas do céu. Vamos apresentar nossas vidas diante de Deus e orar ao nosso Deus para que Ele nos abençoe e nos conduza neste momento de reflexão, de estudo da Palavra de Deus. Ore comigo, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, Senhor da glória, Deus bendito, Deus eterno, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, nos encontramos nesta noite para mais um estudo da Tua Palavra. Pai, te peço graça, te peço sabedoria, te peço a presença do Teu Espírito Santo, Pai, a direção do Teu Espírito Santo, para que nós possamos tratar desse assunto tão maravilhoso, Pai, que é o estudo da Tua Santa Palavra aqui na nossa live EBD. Assim abençoa cada irmão, abençoa cada vida que está nos acompanhando neste momento e aqueles também que irão nos acompanhar mais tarde, porque esse vídeo ficará na nossa plataforma no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Também possam ser ricamente abençoados em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, vamos aqui dando continuidade à nossa live EBD. Quero pedir a você que, se você desejar no seu coração, você compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, com os seus parentes, com seus familiares, para que nós possamos aí ter o maior número de pessoas também sendo edificadas através do ensino da poderosa Palavra de Deus. Hoje nós temos a lição de número 4. Nós iremos tratar do tema Elias e os profetas de Aserá e Baal. Walter Magalhães, glória a Deus, a paz do Senhor, irmão Walter, Deus te abençoe, meu querido, obrigado pela sua companhia. E nós tratamos na lição passada sobre Acabe e o profeta Elias.
Nós aprendemos muito, né, muitas lições preciosas com a lição passada, com relação aos erros cometidos por Acabe e a persistência nos erros, né? Também nós vemos aqui a perseverança e a ousadia do profeta Elias. Hoje nós iremos estudar esta lição, que é o confronto do profeta Elias com os profetas de Aserá e Baal. São 850, são 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. E nós iremos tratar exatamente desse tema. Iremos extrair aprendizagens, ensinos para as nossas vidas através desse confronto, deste grande homem de Deus, desse profeta de Deus chamado Elias. Que os irmãos possam nos acompanhar e que nós vamos extrair, com certeza, muitos ensinamentos para as nossas vidas. O tema da lição é Elias e os profetas de Aserá e Baal. Texto áureo. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis, capítulo 18, versículo número 38. A verdade prática. O Senhor sustenta sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Isso aqui é uma verdade, que o Senhor, Ele sustenta com a sua forte mão todos aqueles que têm compromisso em proclamar a sua palavra, em a falar a verdade, que Ele é o único e verdadeiro Deus. Com certeza, nós teremos sempre a proteção, o cuidado do nosso Deus em nosso favor. A leitura bíblica em classe, meus amados, é uma leitura extensa, mas eu quero ler. Vou ler essa leitura aqui, ela é extensa, mas eu quero ler juntamente com os irmãos, até porque pode ser que alguém hoje não tenha lido a palavra de Deus ainda, e nós aproveitamos este momento para ler, né, para fazermos essa leitura. 1 Reis, capítulo 18, a leitura bíblica em classe, ela se encontra em 1 Reis, capítulo 18, versículos 22 a 24, versículos 28, 29 e 30, 38, 39, capítulo 19, versículo 8 a 14. Que nos diz: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam. E invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos, e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Capítulo 19. Então levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o monte Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite.
E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. E ele disse: sai para fora, e ponte neste monte, perante a face do Senhor. E eis que o Senhor, que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para a tirarem. É uma leitura bíblica extensa, porém, como eu já falei, pode ser que alguém não tenha ainda lido a palavra de Deus hoje, e já aproveita o momento, né, para fazer essa leitura maravilhosa, que nos conta, que nos fala a história, a narrativa, o fato que aconteceu naqueles dias do confronto do profeta Elias com os profetas de Baal e Aserá. E este é o texto bíblico, meus queridos, que teremos como base para o nosso estudo, para a nossa lição de hoje. Glória a Deus. Vamos aqui para a nossa introdução, glória a Deus, que nos diz o seguinte: vá compartilhando aí, vá compartilhando, vá convidando o seu marido, né? A esposa convida o marido convida a esposa, convida os filhos, convida os vizinhos, quem estiver próximo aí, para a frente do seu computador, do seu celular, e vamos aqui aprender, crescer no conhecimento da palavra de Deus, que essa lição de hoje, como as outras lições, elas têm um grande ensinamento, uma grande aprendizagem para as nossas vidas, para nós colocarmos em prática e buscarmos a cada dia vivermos o melhor de Deus para as nossas vidas. A introdução nos diz: o profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração conversando com Jesus. Este destacado profeta é, sem dúvida, um modelo de servo perseverante e fiel para todo cristão. Já que na introdução nós já temos um ensinamento, uma aprendizagem muito preciosa para as nossas vidas, que nos mostra que o profeta Elias, ele é um exemplo de servo perseverante e fiel para todo cristão. E isto é um fato verídico que está descrito na história do ministério deste profeta tão usado, um homem que foi usado de uma forma poderosa, fiel, corajoso, destemido, que colocou-se à inteira disposição de Deus em tempo de uma apostasia no meio do povo de Israel, em que o povo havia se desviado de Deus. E Elias se levanta, usado por Deus, para ser um instrumento para trazer o povo novamente para os caminhos do Senhor. E serve, com certeza, como exemplo para todo cristão que deseja servir a Deus com perseverança e fidelidade. Nesta lição, veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel, como orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como, apesar de tudo que fez, expôs sua humanidade ao cair em desânimo. Isso aqui também é uma aprendizagem para todos nós. É um ensinamento muito maravilhoso para as nossas vidas,
Porque Elias, ele teve seus momentos de auge. Teve um momento em que esteve, louvado seja Deus, vivendo uma experiência tremenda com Deus e sendo usado por Deus para fazer feitos extraordinários. Porém, nós encontramos momento em que ele teve um declínio, desânimo, veio a fraqueza, fugiu. E nós vamos aprender também muitas coisas relacionadas a isso, porque não existe, meus amados, vamos tratar disso aqui, não existe super crente. Eu não sou super crente, você não é super crente, ninguém é super crente. Nós somos seres humanos, dotados de fraquezas, de limitações, e assim como Elias, ele viveu momentos no auge, e também teve um momento em que ele esteve lá embaixo, passando por situações difíceis, por perseguição, por desânimo. Mas nós vamos aprender aqui, através da vida deste grande homem de Deus, este profeta, que Deus cuida dos seus. Poderemos passar por esses momentos de desânimos, por esses momentos de fraqueza, de mornidão espiritual, de tribulação, de perseguição, sim. Mas devemos sempre acreditar, sempre crer que nós servimos a um Deus poderoso, que nos ama e que cuida daqueles que lhe servem. Eu estive hoje à tarde no círculo de oração e foi me dada a oportunidade para trazer uma palavra para os irmãos, e eu tratei exatamente desse tema. Nos momentos de adversidade, nos momentos de luta, nos momentos de perseguições, nos momentos de aflições na nossa vida, nós devemos sempre buscar a Deus, sempre confiar no Senhor, porque Ele falou que no mundo nós teríamos aflições, passaríamos por perseguições. O apóstolo Paulo ensinou em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Mas nós temos que entender, nós temos que crer, acreditar, glória a Deus, que nós temos um Deus que cuida, temos um Deus que estará sempre olhando para nós, para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos renovar, para que nós venhamos dar sempre continuidade à sua obra e nunca desistir. Glória a Deus. Esta é o ensinamento aqui na introdução, né? Que maravilhoso, né? Só a introdução já nos trouxe esse ensinamento maravilhoso. Vamos lá. O primeiro ponto. O desafio no Monte Carmelo. Glória a Deus. Primeiro subitem. O zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Olha, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Eu já citei esse versículo, mas vou citar novamente. Diz assim: todos aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Todos os crentes, servos de Deus, que querem viver de forma agradável a Jesus, de forma piedosa na presença do Senhor, buscando a Deus em oração, lendo a sua palavra, procurando testemunhar através da sua vida os feitos de Jesus, a obra de Deus, eles padecerão perseguições. Seremos perseguidos. O zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Veja, meus queridos, que naqueles dias Israel se encontrava em um período de uma grande apostasia. O povo havia sido corrompido, porque o rei, o líder da nação, havia se corrompido. E com isso, ele desviou a nação de Israel. Usada, Jezabel casou com Acabe, e ela foi usada para trazer a adoração dos seus deuses lá de Sidom para Israel. E Acabe a apoiou
construiu templos para Aserá, para Baal, levantou altares para esses deuses, sacrificou e induziu o povo à apostasia, a se afastar de Deus. E foi nesse contexto, dentro desse contexto histórico de apostasia no meio da nação de Israel, que surgiu o profeta Elias. Um homem, um profeta zeloso. Zelo quer dizer cuidado, primor. É alguém que faz alguma coisa de forma primorosa. Faz com alegria, faz com prazer, faz com cuidado, faz com... de uma forma que não saia nada errado. É uma pessoa que busca servir a Deus de forma carinhosa, amorosa. E este homem, ele é destacado por este zelo. Quando ele viu o povo se corrompendo, o povo se desviando do Senhor, o povo de Israel vivendo aquela apostasia, aquilo levou, louvado seja Deus, a confrontar aqueles profetas de Baal e Aserá. E este zelo, meu querido, este zelo, minha querida, deve haver na minha e na sua vida também. Nós devemos ser zelosos pelo reino de Deus, pela casa de Deus. Devemos ser zelosos pela a nossa vida, pelo nosso testemunho, porque nós sabemos que o nosso testemunho ele glorifica a Deus. A nossa vida deve glorificar o nome do Senhor. E nós devemos ter muito cuidado. Devemos ser extremamente zelosos pela a obra do nosso Deus. Louvado seja Deus. Este homem de Deus, ele foi confrontado porque era zeloso. Porque tinha na sua vida, louvado seja Deus, um zelo pelo Deus Todo-Poderoso. E ele não permitiria que a apostasia viesse a prevalecer no meio do povo de Deus, porque ali Israel é a herança de Deus. E isso incomodou Elias, e Elias se dispôs, se colocou à inteira disposição de Deus para ser usado por Deus, para combater, para confrontar aquela apostasia. Olha o que diz aqui. Devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual do rei Acabe e de outros que lhe antecederam, Elias, como alguém que conhece muito bem o Deus que serve, viu-se na condição de lançar um grande desafio diante de todos. Ó como é que é servir a Deus. O profeta Elias, ele sozinho, meu querido, ele sozinho, ele confrontou 850 falsos profetas. E ainda o rei e uma rainha ímpia e perversa. Mas ele se colocou à inteira disposição de Deus. Deixou-se ser usado por Deus para combater aquela apostasia, porque era zeloso das coisas de Deus. Mandou chamar os profetas de Baal e lhes incitou, dizendo: Deus que responder por fogo, esse será Deus. 1 Reis, capítulo 18, versículo 24. O profeta foi levado a fazer isso em função da pergunta sem resposta que lançou antes do confronto. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. O povo não tinha resposta para essa pergunta, porque estava em dúvida sobre quem, de fato, era o verdadeiro Deus. Elias, ele fez uma pergunta ao povo. Quando ele disse: olha, Acabe, reúne todos os profetas de Aserá e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Quando o povo chega, Acabe lhes dirige uma pergunta e diz: olha, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos, ou entre dois caminhos? Se Baal é Deus, segui. Se o Senhor é Deus, segui. As pessoas estavam sobre o muro, estavam em dúvida. Antes o povo de Israel servia ao Senhor, acreditavam no Deus Todo-Poderoso, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no Deus de Jacó.
Mas agora, devido a essa apostasia, essa introdução desses deuses falsos, o povo ficou dividido. O povo ficou sobre o muro. O povo ficou em dúvida. Meu querido, minha querida, Jesus disse que o nosso falar é sim, sim, não, não. Isso também serve para a nossa posição. A nossa posição diante do Evangelho é sim, sim ou não, não. Diante de Deus é sim, sim ou não, não. Não podemos ficar em cima do muro. Para nós é sim para Deus, é sim para o Evangelho. A dúvida, ela não faz parte, ela não pode fazer parte da nossa vida. Toda dúvida deve ser eliminada, toda dúvida deve ser tirada, deve ser sanada. Porque Jesus disse que a dúvida é de procedência maligna. Nós devemos ter dúvida em algum momento, acontece, mas nós devemos buscar a verdade, para que não venha haver dúvida, ficarmos em cima do muro. O povo de Israel, naquele momento, estava sobre o muro. E o confronto que Elias lançou, exatamente, era decorrente de uma pergunta que ele fez para o povo, e o povo não respondeu nada, o povo ficou calado. Louvado seja Deus! E nós devemos, meus queridos, sempre ser sim, sim para Deus, sim, sim para o Evangelho, crer, acreditar verdadeiramente, porque Jesus disse que se crermos, nós veremos a glória de Deus. O povo naquele momento estava em dúvida, estava com o coração dividido entre Baal, Aserá e o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o único e verdadeiro Deus. Porque a dúvida chegou através da introdução desse rei tão ímpio, com essa rainha ímpia e perversa chamada Jezabel. E conseguiu, veja como isso é muito perigoso. Eles conseguiram colocar dúvida na cabeça do povo. Se Deus ou Baal era Deus. E o povo ficou em dúvida. Louvado seja Deus. Mas toda dúvida, toda incerteza, todo pensamento contrário, todo poder opositor, em nome de Jesus Cristo, vai cair por terra agora, em nome de Jesus. Todo poder contrário, toda dúvida, toda incerteza, ela vai ser destruída, aniquilada pelo poder que é o nome de Jesus. Eu uso a autoridade do nome de Jesus, da palavra de Deus, para falar para você, que está me ouvindo neste momento, que está me acompanhando neste momento, que possa estar com dúvida, que possa estar em cima do muro, que toda dúvida caia por terra, e que a fé verdadeira, autêntica, ela venha brotar e crescer no seu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Segundo item, o problema de não saber a quem adorar. Glória a Deus. Daniel Santos, André Luiz de Souza, glória, irmão. Soldado André Luiz de Souza, a paz do Senhor, meu querido, Deus te abençoe. Walter Magalhães, glória a Deus, a paz do Senhor. Daniel Santos, eita, glória forte. José Almodão, forte abraço, amém, irmão Daniel. Pai do Senhor, Deus te abençoe, muito obrigado pela companhia de vocês. Glória a Deus, mas é assim mesmo. A dúvida, ela não pode fazer parte da nossa vida, ela tem que cair por terra. Aleluia. Glória a Deus, é fé. Fé, é como diz Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aleluia. A dúvida, ela deixa incerteza, traz insegurança, mas a fé, ela traz segurança, ela traz certeza. Louvado seja Deus. Segundo subponto, o problema de não saber a quem adorar. Olha isso aqui é muito sério também. O problema de não saber a quem adorar. O povo estava dividido, o povo estava em dúvida se adorava Baal ou se adorava ao Senhor. E isso é um problema sério. É um problema sério. Porque nós sabemos que só existe um único Deus verdadeiro. É o Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É o Deus da Bíblia que nós pregamos. Esse é o único e verdadeiro Deus. Os outros são invenções. Não passam de criação
da mente humana. Mas o Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus. O problema de não saber a quem adorar. O povo estava com esse problema, né? Porque não sabia em quem adorar. Ou Baal ou o próprio Senhor. Mas vem aqui, ó. O que é que diz? Esse triste dilema espiritual se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve com a idolatria, pois os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e cuidados divinos. Uma vez que, a despeito de terem todas as características de divindade, esses pretensos deuses não passam de ilusão inventada pelo homem. Entretanto, mesmo sendo falsos, esses ídolos exercem, ó, presta atenção isso aqui, ó. Esses ídolos exercem muita força e influência sobre o coração do homem, tornando-o tão ignorante quanto eles próprios. Olha como é que é incrível isso aqui, ó. Não são deuses, são criação, ilusão da mente humana. Mas mesmo assim, eles produzem, exercem muita força e influência no coração do homem. Sabe por quê? Porque todo ser humano, ele tem sede de Deus. Ele tem um vazio existencial dentro dele que ele só pode ser preenchido por Deus. E quando o homem ele não conhece o verdadeiro Deus, ele busca ídolos, ele inventa, porque isso é uma carência, uma necessidade que ele tem. E ele vai buscar, e ele vai procurar algo que ocupe, né, esse lugar de adoração. Mas ele não vai conseguir buscar preencher esse espaço existencial que existe dentro dele, porque esse espaço existencial, ele é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher. É por isso que Jesus chega para aquela mulher samaritana e diz: olha, quem beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Porque Deus, o verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, aleluia, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, só Ele pode preencher, só Ele pode ocupar esse vazio e trazer ao homem satisfação plena dessa necessidade. Oh, glória a Deus! Que maravilha! Que maravilha, né? Louvado seja Deus para todo sempre. Aleluia! Que bom saber, meu querido, que nós temos na nossa vida esse Deus. Porque nós temos essa necessidade suprida. Esse vazio existencial não existe mais naqueles que conhecem a Cristo, que aceitaram a Cristo, porque Ele foi preenchido e a nossa necessidade espiritual está suprida por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Agora à tarde tivemos num culto relâmpago, né? Porque por enquanto, por causa da pandemia, não podemos fazer cultos extensos. É um culto máximo de 50 minutos que a gente faz. E nós estivemos falando a palavra de Deus e mostrando para as pessoas, pregando e dizendo: olha, Jesus é o único caminho, Jesus é o único meio pelo qual o homem pode ser salvo. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele foi completo, ele foi pleno, ele é suficiente, não precisa de complemento. Ele salva qualquer pecador que se arrepender. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha que eu, você, nós encontramos esse Jesus e o nosso vazio existencial ele foi preenchido por esse Deus tão maravilhoso. Hoje nós somos templo e morada do Espírito Santo.
Glória a Deus. O problema, né? Ó, aqui, né? Exerce influência sobre o coração do homem. Pronto. Eu coloquei aqui o problema de não saber a quem adorar. Eu coloquei aqui Mateus capítulo 6, versículo 24. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, diz o seguinte: não podeis servir a dois senhores. Ou amará um e odiará o outro, ou desprezará um, se dedicará a um e desprezará o outro. Não tem como a pessoa adorar, a servir a dois senhores. Ou vai amar um e odiar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Jesus, ele nos ensinou sobre isso, a questão. Aqui está falando sobre a riqueza, mas porém, a idolatria, a riqueza também pode ser idolatria. E toda idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar, a preeminência e a exclusividade de Deus no nosso coração. As pessoas acham que é somente a questão do primeiro lugar, é também. Só que também é a questão da exclusividade. Deus, ele quer a primazia e quer a exclusividade do nosso coração, da nossa vida, é para Ele. Isaías 42, versículo 8, ele diz: eu não dou a minha glória a ninguém. Aleluia, ele não divide a glória dele com ninguém. A glória é somente dele. O louvor a ele. Tudo, o domínio, a majestade, o poder, tudo ao nosso Deus. Glória a Deus. Não podemos de alguma forma querer servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou não servimos. Amém? Glória a Deus. Terceiro e último subponto, do primeiro ponto. O desafio do fogo. Elias tinha certeza de que Deus era com ele, e por isso propôs o desafio. O Deus que respondesse com fogo deveria ser adorado. Os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testarem sua lealdade e seu amor. Tais pessoas são tão íntimas de Deus que são impelidas, guiadas, conduzidas em seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer. Portanto, não foi a vontade de Elias lançar o desafio, mas a do próprio Deus, para mais uma vez mostrar ao povo de Israel que ele era, sempre foi e sempre será o único Deus verdadeiro a quem devemos servir. Glória a Deus. Ó, meus queridos, o desafio do fogo é o seguinte: Elias desafiou aqueles profetas e lançou o desafio. Disse assim: olha, se Baal é Deus, vocês sirvam a ele. Se o Senhor é Deus, vamos servir ao Senhor. Agora faz o seguinte: vocês vão fazer um sacrifício ao Deus de vocês, e eu vou fazer ao meu Deus. Vocês pegam o novilho, vocês botem sobre o altar, vocês coloquem a lenha, vocês façam todos os preparativos, a cerimônia, e ofereçam. E eu vou fazer da mesma forma. E o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. Aí, nesse momento, Elias arrancou algo do povo. Você vai ver que quando Elias diz: e o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Então o povo diz: boa é esta palavra. Ah, e tá bom, tá certo, tá ótimo. Nós concordamos com isso. Aleluia, glória a Deus. Veja que no começo eles não responderam nada. Mas Elias aos poucos já estava começando a trabalhar, né? O Deus estava trabalhando no coração do povo através de Elias. Nós não podemos de forma nenhuma, nós aprendemos uma coisa aqui também, eu quero passar para os irmãos. A gente não pode de forma nenhuma sair por aí lançando desafios. Ninguém pode sair lançando desafios. Eu vi uma vez algo que me chamou muita atenção, de alguém de uma determinada religião, que eu não vou dizer aqui. Ele, no meio da rua, o carro passou, atropelou um cachorro, e ele viu aquilo ali e foi até onde o cachorro estava e começou a orar para Deus ressuscitar o cachorro. Isso no meio da rua. E as pessoas passavam, né, olhavam e viam aquilo e se escandalizavam. E nada aconteceu.
e nada aconteceu. Meus queridos, por que eu digo que nós não podemos ficar por aí tentando desafiar, lançar desafios? Elias, ele foi orientado, direcionado por Deus para isso. Elias não foi lançar aquele desafio porque ele se emocionou, porque ele sentiu no seu coração, ficou revoltado e foi. Não. Elias, ele foi direcionado por Deus. Quando, presta atenção, quando Elias chega para cá no capítulo 17, diz assim, olha, durante 3 anos e 6 meses não haverá chuva sobre a terra, somente com a minha palavra. Algumas pessoas querem interpretar como se Elias estivesse usando a sua própria autoridade para determinar que aquilo acontecesse, como de fato aconteceu. Porém, Elias estava sendo orientado, direcionado por Deus para profetizar aquilo, aquele período de seca que ia haver. Não era algo de Elias. Elias não saía por aí desafiando ninguém ou algo por própria vontade sua. Não. Ele estava na direção de Deus. Assim também nós devemos andar na direção de Deus. Não podemos sair por aí lançando desafio, e se lançar um desafio, que seja na direção de Deus, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado, porque eu creio, eu acredito que Deus, ele faz milagres, ele faz maravilhas ainda hoje. Ele faz, ele é Deus, ele não mudou. Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele não muda. Ele permanece o mesmo Deus, com o mesmo poder, com a mesma autoridade, para fazer tudo o que ele quiser fazer. Porém, nós temos que entender que devemos buscar sempre a direção de Deus, para que venhamos a glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós acabamos aqui o primeiro ponto, né? O primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto. Eu achei outra corrida que eu achei aqui. Ele diz assim, ó, que os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testarem sua lealdade e seu amor. Glória a Deus. Tais pessoas são íntimas de Deus. Como íntimas? A oração. Na oração, quer ter intimidade com Deus? Tem uma vida de oração. Tá, íntimas com Deus, que são impelidas, guiadas, conduzidas em seu coração para que Deus possa fazer o que Ele quiser fazer. Tais pessoas, no nível de Elias, são pessoas que têm íntima comunhão com Deus, que são conduzidas, impelidas, direcionadas, guiadas por Deus para fazer aquilo que Deus quer fazer. Mas por quê? Porque tem comunhão com Deus, tem uma íntima comunhão com Deus. Nós temos que buscar essa comunhão. Nós temos que, a cada dia, orarmos mais, nos consagrarmos mais, lermos mais a palavra de Deus, para que venhamos alcançar um grau de comunhão com Deus, ao ponto de Deus nos usar para fazermos feitos extraordinários, coisas grandes, coisas grandes. Jeremias capítulo 33, versículo 3, Jeremias vai dizer isso assim, ó, o próprio Deus dizendo: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Glória a Deus. Mas para isso é preciso o quê? Clamar. É preciso orar. É preciso buscar comunhão. É preciso buscar intimidade, profunda intimidade com Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Meu Deus. Oh, glória a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Meu Deus. Intimidade com Deus. Deus, Ele almeja, Ele deseja que tenhamos intimidade com Ele.
E se nós buscarmos, se nós clamarmos, Ele nos concederá essa intimidade e nos conduzirá, nos impelirá, nos guiará para fazermos coisas grandes e extraordinárias. Glória a Deus. Amém? Você crê? Você acredita que Deus quer te usar? Você acredita que Deus quer impelir, quer conduzir você, quer lhe direcionar para fazer coisas grandes e extraordinárias nessa terra? Amém? Você crê? Você acredita? Porque Jesus disse que tudo é possível àquele que crê. E se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Segundo ponto. Segundo ponto é a oração de Elias. Esse aqui é muito bom também. Muito interessante. Estive lendo e estudando e eu achei muito interessante esse segundo ponto. A oração de Elias. Primeiro subponto do segundo ponto. Os preparativos de Elias. O segundo ponto fala sobre o quê? A oração de Elias. O primeiro subponto vai falar sobre os preparativos de Elias. Preparativo para quê? Para a oração. Elias ia fazer uma oração. Mas antes de ele fazer uma oração, ele teve uns preparativos. Que preparativos são esses? Vamos ver. Diante da impossibilidade de resposta de Baal aos apelos de seus adoradores, Elias começou os preparativos para a operação do milagre. 1 Reis, capítulo 18, versículo 23. Elias ia fazer uma oração. Mas antes de fazer a oração, ele teve uns preparativos, né? Para que, após esses preparativos, ele fizesse a oração. Os profetas de Baal clamaram. Fizeram o seu cerimonial, se cortaram, se retalharam, clamaram ali e não houve resposta. Agora chegou a vez de Elias. Chegou a vez do profeta de Deus orar a Deus, clamar a Deus para a operação do milagre, porque Elias havia dito: o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E Elias estava diante do povo de Israel. O povo de Israel estava reunido no Monte Carmelo e diante dos profetas de Baal. E ele teve os preparativos. Vamos para esses preparativos. Primeira coisa que fez foi reparar o altar do Senhor, que estava quebrado. Consequência imediata da idolatria. Eita! Primeira coisa que ele fez foi reparar o altar. O altar estava quebrado, estava desfeito, em consequência da idolatria. O povo havia abandonado a adoração a Deus, havia abandonado o sacrifício ao Deus de Israel, e o altar ficou quebrado, ficou jogado e quebrou-se, rachou. Ninguém estava mais zelando, ninguém estava mais cuidando, não estava mais oferecendo sacrifício sobre o altar quebrou. Mas a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar. Porque ele não ia oferecer um sacrifício no altar quebrado, no altar danificado. O sacrifício deveria ser feito sobre um altar arrumado, um altar perfeito. Não podia ser de outra forma. Ele reparou o altar. O altar hoje sou eu, é você, é a tua vida, é a minha vida, somos nós. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Hoje o altar, meu querido, somos nós que somos templo e morada do Espírito Santo. E a semelhança dos dias de Elias, esse altar deve estar em perfeitas condições para se oferecer o sacrifício. Não pode ser um altar quebrado, não pode ser um altar trincado, não pode ser um altar sujo, não pode ser um altar defeituoso. O altar
tem que estar em perfeitas condições para que o sacrifício seja ofertado e ao mesmo tempo aceito perante Deus. Aleluia! Oh, meu Deus, que coisa gloriosa! Os preparativos, a nossa oração em busca de uma íntima comunhão com Deus deve ter início a reparação do altar da nossa vida. Como é que nós estamos? Como é que está o nosso altar? Como é que nós estamos diante de Deus? Para que nós venhamos a buscar a Deus, para que nós venhamos a clamar a Deus, para que nós venhamos a nos colocarmos à disposição de Deus, precisamos entrar na presença dele com o altar reparado, com o altar pronto, com o altar santificado para oferecer o nosso sacrifício e ser aceito por Deus. Segunda coisa a seguir, juntou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Olha, isso aqui é interessante também. Ele juntou as 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Cada tribo, uma pedra. Isso aqui vai falar de união, de unidade. O povo de Deus deve ser unido, deve estar em comunhão uns com os outros. Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É desejo de Deus, é vontade de Deus que o povo de Deus viva unido, viva em união. Aleluia, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Cavou um rego em volta do altar, colocou a lenha em ordem, dividiu o bezerro em pedaços sobre a lenha e pediu para que derramasse 12 cântaros de água sobre o altar, de tal modo que ficasse totalmente encharcado o que estava nele e o rego em sua volta. A palavra de Deus diz que logo após ele preparar o altar, pegar aquelas 12 pedras, ele dividiu o altar, ele dividiu o bezerro, ele arrumou a lenha, ordenou a lenha, ele colocou o bezerro sobre a lenha. Logo em seguida ele pediu para cavar um rego em volta do altar, depois pediu para que jogasse água sobre o sacrifício, sobre o bezerro, e foi jogado. Muitos cântaros de água, né? Muitos cântaros, derramou 12 cântaros de água sobre o altar, de forma que o bezerro ficou molhado, a lenha ficou encharcada e o rego em volta do altar ficou cheio. Cheio. Aleluia. Eu fiquei outro dia eu fui pregar numa igreja lá no Parque Dom Pedro, ali próximo da Itinga, e eu falei sobre essa passagem bíblica, e eu conversando com os irmãos, assim, irmãos, é o seguinte: se eu e você, nós estivéssemos no lugar de Elias, nós teríamos jogado água? Qual a lógica de se jogar sobre aquele novilho, sobre aquela madeira, sobre o altar, para que houvesse uma melhor combustão? Combustível, gasolina, querosene, álcool, né? Mas Elias, ele mandou encharcar com água porque Elias estava na direção de Deus. Deus queria que aquilo ali fosse colocado daquela forma para que o povo entendesse, aleluia, que Deus, ele age, ele opera, mesmo diante de coisas impossíveis, mesmo em contrariedade, mesmo em algo que, quanto mais água, o fogo não vai pegar. Não tem como o fogo pegar. Bota gasolina, bota querosene, bota álcool, bota algo que seja um combustível que possa alimentar para que o fogo desça. Mas para tirar todas as dúvidas, para mostrar para o povo de Israel que Elias estava sendo direcionado por Deus e que o milagre que ia acontecer era um milagre de Deus, era algo autêntico, verdadeiro. Não era para depois alguém dizer assim: botou gasolina, houve uma combustão instantânea e aconteceu fogo. O diabo ia dizer isso, os incrédulos iam dizer isso. Mas Deus disse assim: olha, eu quero água, bota água, encharca essa lenha, encharca esse bezerro aí,
pode deixar encharcado, pode deixar que a água rolar até dentro do rego aí, que o milagre vai acontecer. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Ele gosta de fazer. É quando o negócio está impossível mesmo, está difícil. Quando olha para um lado, olha para o outro, não tem saída, não tem escape. Aí Deus diz, é agora que eu vou agir. É agora que eu vou fazer. É agora que eu vou mostrar a saída para você, meu querido. É agora que eu vou te mostrar que eu sou Deus na tua vida. É agora que eu vou fazer o milagre acontecer e você vai glorificar o meu nome. Louvado seja Deus. Deus faz assim. Glória a Deus. Oh, louvado seja para sempre o nome do Senhor. Segundo subitem, uma oração confiante. A oração de Elias foi simples e curta, contrastando com as súplicas dos profetas de Baal. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 e 37. Diz que eles oraram de manhã até a oferta de manjares. Passaram aí um bocado de tempo orando, clamando, se cortando, e nada aconteceu. Não houve resposta. E Mateus capítulo 6, versículo 7 vai dizer que nós devemos orar a Deus não como os gentios, que por muito falar, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não é por muito falar. Não é por muito falar que nós seremos ouvidos. A oração que Deus responde não é oração muitas vezes feita com palavras polidas, com um português bonito, eloquência. Você pode orar assim, Deus pode responder, porque não vai depender das palavras que você vai falar, da colocação que você vai usar, se é coloquial, se é uma eloquência. Não. Vai depender, sabe de quê? Do teu coração, do meu coração, de como é que eu estou diante de Deus. Em Salmo 51, versículo 17, vai dizer que Deus ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Quando nós derramamos a nossa alma diante de Deus, quando nós colocamos diante de Deus o nosso coração quebrantado e contrito, nos colocamos como verdadeiros adoradores, nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança nele. Ele responde a nossa oração. Ele atende o nosso clamor. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Porque a oração não depende tanto de palavra, quantidade de palavras, ou a forma como essas palavras são expressadas, mas sim como é que está o nosso coração, como é que nós estamos diante de Deus, e isso, adorando a Deus em espírito e em verdade. Elias queria mostrar que para Deus responder não são necessárias cerimônias especiais, sacrifícios ou mutilações. Basta o exercício da fé no Deus verdadeiro. É relevante ressaltar que o profeta Elias, em sua oração, declarou diante do povo que o Deus a quem orava era o mesmo Deus dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e que pelo fato de também ser um servo de Deus e estar cumprindo a vontade dele, tinha o direito à manifestação divina como resposta. Isso aqui que nós estamos estudando, a oração de Elias, a forma como Elias orou, ele disse: Senhor, atende a minha oração, mostra para este povo que eu sou teu servo. Elias aqui, ele não está de forma nenhuma trazendo fundamento para a teologia da confissão positiva, que coloca Deus na parede, que quer obrigar Deus a fazer algo que alguém está pedindo, que alguém quer que seja feito. Isso não é fundamento para isso, meu querido. Não é fundamento para isso. Deus, ele é soberano. Nós temos que entender que Deus é soberano. Deus, ele não está de forma nenhuma aceitando ser colocado contra a parede. Não, Deus é obrigado. Deus, ele tem que responder. Deus, ele tem que fazer. Deus tem que fazer isso, fazer aquilo. Não.
Nós não podemos ter essa prepotência, essa arrogância. Deus, ele é soberano. Entenda isso. Entendamos isso. Deus é soberano. Ele faz o que ele quer, na hora que quer, no momento que quer. Ele usa quem quer. Deus é soberano. E ele não vai, de forma nenhuma, atender a arrogância, a prepotência de ninguém. Elias aqui, ele falou, mais uma vez, preste atenção. Mais uma vez. Elias orou de forma ousada, porque ele estava direcionado por Deus. Ele estava na direção de Deus, era impelido pelo Espírito Santo de Deus. E a oração que ele fez era algo que já vinha de Deus. Era Deus que o estava direcionando, que o estava mostrando o que ele devia falar, o que ele devia dizer. E aquela confiança que veio de Elias em pedir e dizer assim: Senhor, responde-me, para que este povo saiba que eu sou teu servo, vinha de Deus, da sua íntima comunhão com Deus. E isso resultou em quê? Em descer fogo do céu. Quando ele terminou de orar, desceu fogo do céu, que consumiu o holocausto, queimou a lenha, lambeu o fogo, a água que estava no rego, tudo ali. Porque era algo direcionado por Deus. Olha, meu querido, isso é sério, isso é muito importante nós aprendermos. Porque às vezes vem pessoas orando, dizendo: eu exijo, Deus, eu determino que Deus faça isso, Deus faça aquilo. Isso não vem de Deus, meu querido. Isso não é de Deus, isso é prepotência, arrogância. Os servos de Deus, ele entende, ele compreende que Deus é soberano. E que tudo só acontece com a permissão dele. E ninguém consegue colocar Deus contra a parede e obrigá-lo a fazer qualquer coisa. A não ser, olha, presta atenção, aquele que tem íntima comunhão com Deus, aquele que busca Deus, aquele que ora a Deus, que sente uma íntima comunhão com Deus, e Deus o direciona a certos feitos, a certas coisas, como no caso de Elias. E outros homens de Deus também, né? Que a gente viu, a gente vê na palavra de Deus, homens de Deus usados por Deus, que tinham comunhão com Deus, que oravam a Deus e Deus operava muitos milagres e maravilhas. Mas eles estavam na direção de Deus, eram direcionados por Deus, eram impelidos, guiados pelo Espírito Santo de Deus para fazer aquilo. Glória a Deus. Terceiro subponto do segundo ponto: a misericórdia de Deus. Na oração de Elias está claro que o desejo de Deus era que seu povo se voltasse para ele através daquela demonstração de poder. A descida do fogo que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda secou toda a água que estava ao redor do altar, 1 Reis 18:38, é uma exata comprovação não apenas de que ele é Deus e está acima de tudo e de todos, mas de que ele estava dando a Israel uma nova oportunidade de comunhão. Ó Deus bom, ó Deus maravilhoso, viu? Aleluia, louve e exalte esse Deus, porque esse Deus é muito bom. Ele sempre dá a oportunidade. Ele sempre nos concede a oportunidade. Por quê? Porque está escrito em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Olha, se não fosse a misericórdia sobre a minha vida, eu já tinha sido destruído. Você já tinha sido destruído. Mas as misericórdias de Deus, elas nos poupam. Sabe o que quer dizer misericórdia de Deus? Sabe o que significa misericórdia de Deus? Eu vou dizer para você. Misericórdia é eu ser poupado daquilo que eu mereço. Entendeu? Misericórdia significa eu ser poupado daquilo que eu mereço. É uma... E a graça? Contraste da graça. Graça, favor imerecido. É eu receber aquilo que eu não mereço.
Aleluia. É esse o Deus que eu sirvo, é esse o Deus que você serve, meu querido. A misericórdia de Deus estava ali sobre o povo de Israel. O povo de Israel se apostatou, passou a servir outros deuses, estava em dúvida se Deus era realmente Deus ou se Baal era Deus. Mas Deus, através do seu profeta, ele demonstra a sua grande e infinita misericórdia. Quando Elias vai concluir no final a oração, ele vai dizer assim: Senhor, mostra para este povo que eu sou teu servo e que tu fizeste voltar atrás o seu coração. Sabe o que isso quer dizer? Deus, mostra para este povo que tu deste a este povo a oportunidade de arrependimento. Isso é as misericórdias do nosso Deus, que está sobre a minha vida, está sobre a tua vida, está sobre a vida da igreja e está sobre a vida da humanidade inteira. Ó Deus maravilhoso, a misericórdia de Deus. Terceiro e último ponto, para nós encerrarmos. Elias em Horebe. Os feitos e a exaustão do profeta. Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho. Isso mostra que até os mesmos crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão e desânimo na sua caminhada, mesmo depois de serem usados pelo Senhor de forma extraordinária, como foi Elias. Olha o que nós falamos no começo. Elias foi usado por Deus de uma forma extraordinária. Estava no auge, né? Deus fez através dele descer fogo do céu e coisas tremendas foram feitas ali. Mas, de repente, Jezabel bate o pé e diz: vou te matar. Elias corre, vai para o deserto e chega ao ponto de pedir até para morrer, porque não aguentava mais os feitos e a exaustão do profeta. Os feitos nós já vimos, e a exaustão foi o decorrente, o que aconteceu. Porque os feitos de Elias, não somente com relação à descida do fogo, mas nesse mesmo relato aí, em seguida, você vai ver que Elias subiu ao monte e orou a Deus, e Deus enviou uma grande chuva. Deus fez coisas grandes através de Elias. Mas, apesar disso, dessas coisas grandiosas, desses feitos grandiosos, o homem de Deus, ele passou por desânimo e até quase entra em depressão. Quase entra em depressão. Mas, vamos ver aqui, ó, mais na frente, nós encerrarmos, que a resposta de Deus, o pedido para morrer, não está falando aqui que ele pediu para morrer. O momento foi tão difícil que ele pediu para morrer, porque não aguentava mais. A pressão, a exaustão, estava cansado. Perseguição, juramento de morte. Era difícil. A resposta de Deus. Deus interveio de forma miraculosa, enviando até Elias um anjo que lhe trouxe pão e água, tirando daquela situação de intenso desânimo. 1 Reis, capítulo 19, versículo 5 ao versículo 7. Olha, o resto aqui, ó. Nisso depreendemos que a comunhão e a palavra estão à disposição do profeta. A partir de então ele se deixou levar pelo mover de Deus através do vento, do terremoto, do fogo, da voz mansa e delicada. Elias teve a oportunidade de confessar seu estado de desespero e Deus lhe deu novos sentidos para continuar seu ministério. Ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu para lhe suceder como profeta. Teve momento de exaustão? Teve momento de desânimo na vida de Elias? Sim, teve. A palavra de Deus vai dizer em Tiago 5,17 que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que qualquer um de nós. Foi um homem usado extraordinariamente? Sim. Um grande profeta, um grande homem de Deus. Porém, ele era ser humano, assim como eu e você. Homem feito de carne e osso. Ele passou por situações difíceis que lhe trouxeram desânimo,
que lhe colocaram numa situação quase depressiva, de extrema exaustão, de desânimo total, a ponto de pedir a própria morte. Mas o que nos mostra aqui, meus queridos e amados irmãos em Cristo, é que no mundo nós teremos aflições. Aqueles que querem ver piamente em Cristo padecerão perseguições. O diabo anda rugindo como um leão em derredor, buscando a quem possa tragar. O povo de Deus é perseguido. O povo de Deus passa por situações complicadas muitas vezes. Mas o que nós aprendemos aqui, que Deus cuidou de Elias. Deus enviou o anjo alimentou Elias, deu pão, deu água. E com esse alimentação e essa água, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Isso nos mostra o cuidado de Deus para com aqueles que têm compromisso com Ele, para com aqueles que se colocam à disposição dEle, que são zelosos pela sua obra, que têm coragem de enfrentar o sistema, que têm coragem de fazer a obra de Deus, de proclamar o Evangelho, de anunciar as boas novas. Louvado seja Deus. Deus tem um compromisso com você, meu querido. Deus tem um compromisso com a sua igreja. E Deus nunca vai desamparar o seu povo, a sua igreja. O próprio Jesus, ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Continue fazendo a obra. Continue pregando. Continue falando do amor de Cristo. Continue anunciando o Evangelho de Jesus. Continue falando da graça, da salvação. Porque as lutas podem vir e elas virão. Né? Você pode passar por situações difíceis. Você pode até estar desanimado neste momento. Estar com um pouquinho de desânimo. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, pela palavra de Deus, assim como Elias, ele se encontrava naquela situação de desânimo, ele se encontrava naquela situação de desespero, de quase depressivo, e chegou a ponto de pedir até a morte. Mas Deus enviou o seu anjo com alimento, com água, com suprimento para a sua vida. Aleluia! E um alimento tão extraordinário, um alimento tão poderoso. Diz que é pão e água. Mas com aqueles 2 pães que ele comeu, porque foi 2 vezes que o anjo o acordou, né? Despertou a primeira vez, ele comeu, depois ele adormeceu, despertou novamente, ele comeu novamente, e com esse alimento, com a força desse alimento, desta água, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Aleluia! Deus vai suprir a tua necessidade. Deus não vai deixar você, meu querido, passar por essa situação de desânimo, de aflição, de perseguição, por muito tempo não. Deus vai te dar a saída, o escape, vai te renovar, vai te fortalecer, vai te alimentar, vai cuidar de você, porque você tem compromisso com a obra dele. E quando alguém tem compromisso com a obra de Deus, Deus tem compromisso com ele também. Glória a Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, o seu ministério, a sua família. E que você sempre acredite, creia nos cuidados de Deus. Jesus, ele falando em Mateus capítulo 6, ele diz assim: não andeis cuidadosos quanto ao que comer, ao que vestir. Não andeis cuidadosos quanto a isso. Porque nós temos muito mais valores que os passarinhos, que nem plantam nem ceifam, e Deus as alimenta. Aleluia. Deixa Deus cuidar da sua vida, meu querido. E com certeza, continue fazendo a obra, continue proclamando o Evangelho, fazendo aquilo que o Senhor tem te chamado para fazer. E o cuidado de Deus será com você. Amém? Quero fazer uma oração por você neste momento. Curva a sua cabeça, ore comigo. Em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, Senhor da glória, Deus bendito, Deus eterno, em nome de teu Filho amado Jesus, quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, por este momento
quero te agradecer, Senhor, por esse estudo da tua palavra. Pai, te apresento neste momento a vida do meu irmão, da minha irmã, que está passando, ó Pai, por esta adversidade, por este momento de desânimo, de frieza, que está passando por este momento de dificuldade, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa visitá-la neste momento. Que assim como Elias foi visitado pelo anjo, que levou alimento, que levou água para ele, que assim o Senhor possa visitá-la também neste momento. Que ele e ela sinta o renovo espiritual, a alegria do teu Espírito Santo, o gozo, ó Pai, da tua presença, meu Pai, renovando e restaurando as suas forças para continuar fazendo a tua obra. Assim, meu Pai, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Que vocês possam divulgar esse vídeo, possam compartilhar. E vão no nosso canal, se inscrevam em nosso canal no YouTube, é José Almodan Servo também, da minha rede da plataforma do Facebook. Lá nós temos também os vídeos também de estudos lá, onde você pode assistir a qualquer hora, qualquer momento que você estiver com disponibilidade de tempo. Tá bom? Deus abençoe, um ótimo final de semana a todos. Fiquem na paz, em nome de Jesus.